Deus. O senhor esteve lá com eles? Se a palavra for rápida, eu já vou saber. Levante sua mão para cá. Ore após mim dizendo: Deus, somos gratos ao Senhor pela vida do teu filho, presbítero Will. Nós, enquanto igreja, o abençoamos com toda sorte de bênçãos. Sê com ele, para continuar falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Paz, queridos, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Deus abençoe, amigo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Hoje você estava acompanhando pela manhã o culto. A galera lá de Taubaté, né? Lá de Taubaté, pastor Robson. A Fran falou que viu um rapaz lá que o Rogério tirou foto, que é... Lá é Vale do Paraíba, é a mesma coisa, não, né? É? Ah, então é lá mesmo. Entendi. É o Cláudio, um rapaz moreno que estava aqui, ele faz parte da liderança lá. A gente teve com ele esses tempos aí numa reunião. Ele comentou e cobrou a nossa ida lá no Vale do Paraíba. Eu pensei que era um lugar tão distante. Mas eu acompanhei e vi que foi um culto abençoado. Estamos felizes. Quem está feliz? Chovendo molhado, né? Crente tem que estar feliz. Porque é um final de semana que tem muita gente uma hora dessas daí, drogado, caído pelas praças. Quem não caiu vai cair. Quem não se embriagou vai se embriagar. Tem muita gente aí na bagunça, né? E aí, eu não sei você, mas eu como cristão fico em casa: Deus, manda chuva, Pai. Só que depois eu fico, Deus não manda não, porque aqui em São Paulo garoou, encheu tudo, né? Então tem a galera da bagunça que toma chuva, mas a galera que sofre com as enchentes, infelizmente. Mas eu louvo a Deus, porque aprove a Deus que você estivesse aqui essa noite para ouvir a palavra, participar desse culto. Abençoado, você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que Deus fale contigo, assim como falou comigo, assim como irá falar conosco aqui neste lugar. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 14. Diz assim o texto: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto. Repita após mim: tenho visto. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Repita após mim: e tenho ouvido. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. E repita após mim: porque conheci. Porque conheci as suas dores. Eu aconselho você a grifar essas 3 palavras que nós repetimos: tenho visto, tenho ouvido e conheci. Versículo 8: Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel,
ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Eu sei que é um texto extremamente conhecido, mas eu fiz questão de ler para trazer a sua memória, porque nós vamos discorrer esses 14 versículos, e aí a gente quer trazer algumas lições que esse texto nos traz. E é um texto que eu amo muito, mas nós queremos entrar no contexto de Moisés e entender algumas coisas que Deus quer falar conosco, principalmente a respeito da presença de Deus. O tema dessa mensagem é: eu sou o que sou. Eu pensei em tantas... É sempre complicado o tema de mensagem, né? Porque quando é uma mensagem muito forte como essa, que se prega por si só, a gente fica pensando o que... Aí eu falei, vou colocar o trecho mais perfeito da palavra, que é Deus falando: eu sou o que sou. Vou fazer uma pequena introdução para a gente entrar nesse contexto de Moisés. A gente sabe quem foi Moisés, sabe como é que Moisés nasceu, sabe o significado do nome de Moisés, aquele que foi tirado das águas. Mas para a gente entrar no contexto desse encontro de Deus com Moisés, a gente precisa entender de onde que Moisés está vindo. Então a gente sabe que Moisés, filho de Joquebede, filho de Arão, estava lá no tempo que o povo israelita estava sendo escravizado pelos egípcios e tudo mais. Moisés, ele é criado pela filha de Faraó. Então Moisés passa cerca de 40 anos no Egito, toda a ciência do Egito, aprende muitas coisas e tudo mais, vira um príncipe. Moisés era um príncipe no Egito. E quando no capítulo 2 fala que Moisés vê um hebreu discutindo ali com o egípcio, Moisés toma uma atitude precipitada. Moisés vai e mata o egípcio. E aí que se começa a desenrolar, porque o faraó que já está governando aqui não conhece mais a história do povo de Israel, não lembra de José, que foi quem levou o povo de Israel para o Egito, né? Então, este faraó, ele decide perseguir Moisés, vai atrás de Moisés, e Moisés foge. E nessa fuga de Moisés, o texto diz no versículo, deixa eu ver, versículo 15 do capítulo 2, no versículo 13: e tornou a sair no dia seguinte. Isso aqui está falando desse encontro de Moisés com esses homens. E eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, Moisés disse para o injusto, depois de ter matado um já: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então é importante esse contexto, porque a gente olha para Moisés como aquele cara pancada do Antigo Testamento, e foi mesmo. Mas só que Moisés vem de um contexto de alguns erros. Ele matou um cara. Ele assassinou, por mais que foi para defender um hebreu, ele assassinou uma pessoa. Moisés pecou, errou feio e foge. E quando ele mata esse egípcio, a Bíblia diz que ele enterra esse egípcio na areia. No outro dia, que ele se envolve em outra discussão, já estão sabendo do BO de Moisés. E aí,
quando aquele egípcio se levanta e questiona ele, quem é você para querer julgar sobre nós? Você acha que a gente já esqueceu do que aconteceu ontem? Aí Moisés, opa, a notícia já, porque notícia ruim? Notícia ruim? Para te queimar, meu amigo, a notícia voa, não corre não. Corre rápido. Mas só que olha, queridos, como que quando a gente está no erro, a gente age tão inocentemente. Moisés escondeu o homem na areia. E é um problema quando nós erramos e queremos enterrar os nossos erros na areia. Por quê? Porque a areia é facilmente removida pelo vento. A areia é facilmente removida pelo vento. Então, bateu um vento ali, a areia sai e expõe o erro de Moisés. Moisés foge e é nesse contexto que Deus vai se encontrar com Moisés. Ele foge, vai para Midian, e lá se encontra com algumas filhas de Jetro, que seria o seu sogro futuramente. Ele vai lá, ajuda essas moças, vai até a casa de Jetro. Jetro dá uma das suas filhas, Zípora, para casar com Moisés. Eles se casam. Moisés passa cerca de 40 anos morando com Jetro. Jetro é sacerdote. Moisés passa cerca de 40 anos morando com Jetro, apacentando as ovelhas de Jetro, ajudando no pastoreio da casa de Jetro. E eu tenho certeza que Moisés, durante esses 40 anos, aprendeu muita coisa. Então, ele já tinha 40 anos de experiência no Egito, e agora ele tem mais 40 anos de experiência com Jetro, aprendendo a lei, aprendendo os costumes judaicos, aprendendo sobre o sacerdócio. Então, quando nós chegamos no versículo 1 do capítulo 3, Moisés é um cara que já está com cerca de 80 anos. Moisés é um ancião. Eu vou te fazer lembrar que aqui a galera não vivia mais 600 anos, 500 anos. Lá em Gênesis 6, Deus já tinha falado, não contenderá mais o meu espírito com o homem, não vai mais ver 500, 600, 800, não. Vai ser agora no máximo 120. E então ele está com 80, e agora, irmãos, com 80 anos, Moisés ainda não tinha vivido a plenitude da vontade de Deus. Com 80 anos. Já viveu muita coisa, muita experiência, mas ainda não tinha vivido a plenitude da vontade de Deus. Isso, quando a gente olha com o nosso olhar carnal, é muito triste, sim ou não? Cara, de 80 anos. Meu pastor tem 50, não é um ancião como Moisés, mas já viveu muita coisa. Já viveu muita coisa na presença de Deus. Mas 80 anos é uma caminhada longínqua. Só que com esse olhar humano, eu olho, mas 80 anos não viveu ainda? Isso me conforta, porque eu tenho 27. Talvez você tenha 30, alguns têm 40, outros 50, alguns 60, quem sabe. Mas ainda dá tempo de viver a plenitude da vontade de Deus. Eu olho para a história de Moisés, alguém que já passou por tanta coisa e errou. A precursão do encontro de Moisés com Deus vem de um erro grave. Matou, escondeu, não confessou, e Deus decide aparecer para Moisés e falar: a partir de agora, com 80 anos, você vai começar a viver a plenitude da minha vontade. E tem jovem com 17 desesperado: pastor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não encontrei o meu chamado. Gente com 30, eu não sei o que vai ser. Deus está falando para alguém essa noite: ainda dá tempo de viver a plenitude da minha vontade na tua história. Talvez você está meio perdido na sua trajetória, alguns erros, algumas cabeçadas, e ainda não teve encontro assim real com Deus. Deus está falando: ainda dá tempo de viver o melhor período da tua história, porque eu sou um Deus que me revelo para quem eu amo. O contexto é um erro. Isso nos dá uma lição importante, que os erros não podem fazer com que eu breque o que Deus tem para a minha vida. Os erros não podem fazer com que eu breque o que Deus tem para a minha vida. Posto essa introdução, a gente pode entrar no versículo 1, que diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus. Olha, queridos, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, de Jetro, e ele vai até o monte de... Prega comigo em nome de Jesus. Ele vai até o monte de Deus. É o Horebe, conhecido como Sinai, é o lugar do encontro, o lugar da revelação. Só que até então não tinha acontecido nada ainda. Não tinha nuvem no Horebe, não tinha coluna de fogo. Isso ainda vai acontecer. Então,
é o texto falando para a gente, esse monte, antes da glória de Deus descer lá, já era o monte que Deus tinha escolhido para manifestar a glória. E é o monte que Moisés vai se encontrar com Deus. Então o monte é de Deus. E quando Moisés vai para esse monte, a atitude que ele toma ele leva o rebanho para trás do deserto. O rebanho não vai com ele para o monte. Quando ele vai para esse monte de Deus, ele deixa as ovelhas. Então isso me ensina uma lição. Moisés não estava indo para qualquer monte, porque o encontro com Deus não é em qualquer lugar. E a segunda lição do texto é que antes do encontro, Moisés deixou as ovelhas. Por quê? Pergunta por quê? Porque no lugar do encontro com Deus, não podemos levar nada. No lugar do encontro com Deus, você não pode levar nada. Você tem que chegar de mãos vazias. Você tem que chegar sem nada. Que o nosso entendimento parece que a gente tem que levar tudo diante de Deus e colocar e despejar. Não. No encontro que Deus se revela para você, para revelar a plenitude da vontade dEle, você dispõe, você abre mão, você larga tudo que você tem e entra nesse ambiente vazio. Como é que Deus vai encher alguém que já está cheio de si? Como é que Deus vai encher alguém que não tem mais lugar onde colocar nada? Deus está falando para Moisés, para você contemplar a minha revelação, deixa as ovelhas. Deixa aquilo que te ocupa. Deixa aquilo que você gasta tempo, energia, aquilo que você gasta sua força, deixa. Moisés deixa o rebanho atrás do deserto e vai ao monte de Deus. Moisés aqui ainda não tinha consciência de que Deus ia se revelar para ele. Mas eu tenho plena convicção que essa não foi uma atitude despretensiosa. Não foi o acaso que fez com que Moisés se encontrasse com Deus. Foi Deus traçando a rota da história de Moisés. Dirigido, porque parece que alguns encontros que nós temos com Deus, parece que é obra do acaso. Parece que, de repente, eu tropiquei e caí na Igreja Unida. Olha só, estou aqui. Uma igreja com 60 anos de história, uma igreja que tem palavra, que é fundamentada na palavra da verdade, uma bênção, homens e mulheres de Deus já passaram aqui, e você, não, eu estava passando aqui, olhei a placa, gostei e tal, gostei do culto, gostei do louvor, tem um cara famoso lá, Rogério Lemos, ministra louvor, não é ainda, mas vai ficar, irmão, se segura, depois vocês vão querer, Rogério, dá uma assim aí e tal, meu Deus, se eu fosse cantor, que esse amém aí, misericórdia, quando eu ficasse famoso, ir embora da igreja, falar assim, não, eu vou falar de novo, mas quando eles pedir autógrafo e tal. Tá. Parece que a gente quer fazer com que as coisas sejam do acaso, não, irmão. Claro que quando eu levei a Fran embora daqui, eu estava pensando em algumas coisas, né? Planejando algumas coisas. Mas eu não vim para cá por acaso porque ela me convenceu. Até porque quem teve a intenção de vir para cá depois que a gente saiu da Assembleia fui eu. Mas porque não foi obra do acaso, porque a Igreja Unida é bonitinha, não, porque Deus já tinha um propósito. Deus já estava conduzindo os caminhos para que você chegasse onde você está, ou já está conduzindo os caminhos para que você chegue onde Ele quer que você chegue. E não vai ser obra do acaso, coincidência, esquece isso, irmão. A vida de Moisés estava sendo conduzida por Deus. E naquele dia, naquele monte, ao deixar as ovelhas, Deus iria se revelar para ele. Então Moisés não foi para lá por acaso. Deus estava guiando os passos dele. Ninguém consegue ir a Deus por força própria, querido. Se não for o Espírito que vai convencer você. Primeiro de fora para dentro, depois de dentro para fora. Isso é conversão. Mesmo você não tendo o Espírito, Ele vai e auxilia para que você chegue até Deus. Depois que você aceita Cristo, começa de dentro para fora a transformação. Então Moisés vai até o monte de Deus, e no versículo 2 diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a não se consumia. Esse texto é maravilhoso, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação. Isso aqui a gente chama na teologia de teofania, que é quando Deus decide se manifestar ao homem de alguma maneira física. Então, esse anjo do Senhor é Deus aparecendo para Moisés em forma de anjo, em forma de fogo. Então, ele aparece para Moisés, mas ele aparece em uma chama de fogo no meio da sarça. É Deus ali aparecendo
mas uma chama de fogo no meio da sarça. E o que chama a atenção de Moisés é o fogo na sarça. Então Moisés, ele olha de longe, porque ele aqui está longe, você tem que construir na sua mente a ideia de que Moisés subiu no monte, a sarça está longe, tá? Por exemplo, onde está a mídia ali, Moisés está aqui, e Moisés está de costa para a sarça. Moisés não está olhando para a sarça, Moisés está de costa para a sarça, e ele percebe que a sarça começou a pegar fogo. Por quê? Primeiro, calor, segundo, claridade. Porque não é um fogo qualquer, irmão, não é o fogo da sua cozinha, é o fogo de Deus, irmão. Então imagina o fogo de Deus. É fogo, irmão. Fala assim, é fogo. O fogo de Deus é fogo, irmão. É fogo com vontade. Então imagina Deus aparecendo no fogo. Então a sarça é um arbusto. É isso? Arbusto. E aquele arbusto começa a pegar fogo, Moisés está de costas. E ele percebe que está pegando fogo. Percebe que ali tem fogo. Por quê? Primeiro que a sarça pegar fogo no deserto, no monte, é normal. Por quê? Muito calor, um arbusto que está entrando em decomposição, ele é facilmente queimado. As queimadas na Amazônia é isso. Não precisa de nada. Precisa só do que é necessário para ter fogo. Oxigênio, gás carbônico, é isso, né? Calor, juntou, fogo. Então, era normal sarça pegar fogo no deserto, no monte. Só que esse fogo é diferente. Então Moisés está de costa e percebe que a sarça começa a pegar fogo. E o que chama a atenção, a priori, de Moisés, é que a sarça está ardendo no fogo e a sarça não se consumia. E aí, eu fiquei pensando, é Deus ali, se manifestando em forma de fogo na sarça, mas o que chama a atenção de Moisés é o fogo. É aquela claridade, aquele calor. Só que para a gente, que agora está lendo, muito depois de Moisés, a gente entende que o segredo não está no fogo, mas está na presença de Deus que estava no meio do fogo. Por quê? O fogo é a maneira que ele se revela. A sarça é o que ele utiliza para manifestar a sua revelação. Mas mais importante que o fogo e a sarça é a presença. Mais importante do que aquilo que ele usa para manifestar a sua glória, e o objeto que ele usa para que você veja a manifestação dele, é a presença dele. Porque tem muita gente olhando para o fogo e para a sarça, e adorando o fogo e a sarça, querendo olhar o fogo e a sarça, mas o segredo é quem está no meio do fogo, é a presença. Vocês estão acompanhando o avivamento lá nos Estados Unidos? Meu amigo estava lá ontem, né? Mora lá perto e foi lá ontem. Falou que glória, que presença. Mas a galera tem que ter cuidado para não começar a idolatrar o fogo e a sarça. Quem é a sarça? O povo que está queimando. O fogo, a manifestação. Porque o segredo é a presença que faz aquilo. Então, vem aqui o cara cheio de Deus, canta, prega, maravilha, o fogo de Deus, ele é a sarça que está queimando. Só que o segredo disso é a presença que está por trás do fogo. Aleluia. E quando eu começo a idolatrar a manifestação, ou o vaso que é usado, e me esqueço que o mais importante do que os dois elementos é a presença, eu me perco. Moisés olha, e o fogo chama a atenção de Moisés, e ele decide ir para ver a sarça pegar fogo, e ele quer descobrir que segredo é esse. Aí no versículo 3, olha só. E Moisés disse: agora me... Quem está comigo diga amém. Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Está vendo que ele estava de costa? Porque ele disse: agora me virarei para lá. Quando a gente olha assim, lê de qualquer jeito, a gente acha que Moisés já estava olhando para o fogo. Não, ele estava de costas. O fogo se manifesta, Deus se manifesta através do fogo, e ele decide tomar atitude de ir até lá e de ver o que está acontecendo. Então ele fala: eu me virarei e vou até lá para ver essa grande visão. Olha o que ele fala: porque a sarça se não queima. Ele queria se virar e ir, mas ele queria ir pelos motivos errados. Ele ainda não tinha distinguido que era a presença de Deus. Então ele queria ir para ver a manifestação do fogo na sarça. Quem está entendendo? Claro que está, que vocês são inteligentes. Então ele queria ver a manifestação do fogo na sarça. Ele fala: eu quero ir lá ver, porque que a sarça não está queimando. Isso é tremendo. Então, ele queria ver a sarça, mas aí no 4, olha o que Deus faz. Deus percebe que Moisés quer ir para ver a sarça.
porque ele ainda não distinguia a presença. Olha o que Deus faz no 4. E vendo o Senhor que se virara para lá, para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Olha que tremendo. Queridos, muitas vezes nós fazemos como Moisés. Nós queremos se mover ou responder o chamado à manifestação de Deus só depois de ver. Só quando eu ver. E na maioria das vezes, nós não veremos nada. Na maioria das vezes, nós não veremos nada. Pergunta por quê? Porque mais importante para Deus que eu ver é ouvir e obedecer a voz dele. Quando Deus percebe que Moisés está se aproximando para ver a sarça, Deus fala: Moisés, Moisés. Ele fala: eis-me aqui. E Deus libera a palavra. O que é isso? Deus está me ensinando que mais importante do que eu ver para entender a revelação é eu ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que tem muita gente se movendo por aquilo que está vendo. Muita gente, meu pastor, se movendo por aquilo. Irmão, grave isso que eu estou falando. Esse avivamento lá nos Estados Unidos. Vai ter gente do Brasil indo lá, vendo aquilo e trazendo idolatria para o Brasil. Quantos dias? Já deve estar vindo, né? Já foi lá, brasileiro. Quantos dias vindo para cá e falando: eu vi, e agora eu vou fazer, eu fui lá e peguei alguma coisa, toquei em alguém, e faz o quê? Manifesta idolatria ao fogo e à sarça. Só que não ouviu a voz. Ele foi e viu, mas não ouviu a voz. E tem muita gente se movendo por aquilo que vê, mas sem Deus ter falado. Quando eu me movo por aquilo que irmãos, a história da Bíblia é assim. Deus muitas vezes se manifesta visivelmente, mas na grande maioria das vezes, Ele fala. Ele fala. A voz de Deus tem que ser suficiente. O que diz Hebreus capítulo 11? Versículo 1 sobre a fé. É 11 primeiro? Porque a fé é o firme fundamento das coisas. Não tem que ver. Das coisas que não se vê mais. E a certeza, a convicção do fato que ainda não aconteceu, irmão. Mas como é que eu sei? Porque Deus fala. Sabe qual é o nosso problema? Como Samuel, às vezes nós não estamos distinguindo a voz de Deus. Como é que Deus fala, pregador? No antigo Israel, essa questão do ouvir, irmão, era tão profunda para o judeu, que existia um mandamento. Deuteronômio capítulo 6, chama-se de Shema. E aí, até hoje, todo judeu, pai, pela manhã, quando o filho acorda, e à noite, quando o filho vai se deitar, ele proclama o Shema para o seu filho. Como é que é o Shema? Ele fala assim, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O que é isso? Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Todos os dias, um pai de família, pela manhã e pela noite, proclama isso e libera uma quantidade gigantesca de bênção para a sua família. A palavra Shema, que é uma palavra hebraica, que significa ouvir, é a mesma palavra usada para obedecer. Porque para Deus, ouvir é obedecer. Para o judeu, ouvir é a mesma coisa que obedecer. Porque existe uma diferença de ouvir para escutar. Tem muita gente que escuta a Deus, mas não ouve a Deus. Porque ouvir é obedecer. Então, o judeu, para ele, quando Deus fala, não é só ouvir, é ouvir e obedecer. Então, para a gente hoje, nós temos que se guiar por aquilo que Deus fala. Porque raras vezes Ele vai mostrar. Deus fala em visão? Claro que fala. Deus mostra em sonhos? Claro que mostra. Mas na grande maioria das vezes, Ele vai falar com você. Ele vai falar e você precisa ouvir. Tem muita gente que vê e escuta, mas não ouve. Quando Deus brada do meio da sarça, Ele está falando para Moisés que mais importante do que a sarça pegando fogo é a voz de Deus bradando do meio do fogo. Bradando do meio da sarça. E quando
a gente começa a conectar essa sarça, a revelação de Deus com o fogo e a vida de Moisés, a gente entende que o que Deus está falando para Moisés é o seguinte: Moisés, essa sarça é você. Essa sarça, Moisés, é você, representa a vida do ministério de Moisés. Então, assim como Moisés estava impressionado com aquela visão da sarça pegando fogo sem se consumir, muita gente iria se impressionar com a vida de Moisés. Uma vida de um homem poderoso e que não morre, que faz, acontece, que Deus faz através dele. Então, muita gente ia se impressionar. Então, qual a lição que Deus quer dar para Moisés através da sarça? Moisés, você deve entender que mais importante do que você e aquilo que as pessoas vão querer idolatrar em você, mais importante do que isso, é a voz de Deus que fala através de você. É quem te usa, Moisés, é a nuvem, é o fogo, é a coluna, é o anjo. Porque Moisés era poderoso, irmão. Moisés morreu não, Deus matou Moisés. Com 120 anos, e Moisés enxergava, tinha vigor e não queria morrer. Então ele podia continuar. Um cara de 120 anos, poderoso, mas o povo judeu tinha um problema com idolatria. Sabe por que ninguém nunca achou os ossos de Moisés? E o diabo foi contender com o arcanjo Miguel por causa dos ossos de Moisés. Cadê o corpo de Moisés que ninguém achou? Deus enterrou e sumiu com os ossos. Porque o povo é idólatra. Se achasse o corpo de Moisés, ia fazer uma estátua, idolatria. Porque o povo gosta de ver, de tocar, de apalpar, de ter manifestação visível. Deus está falando: eu já estou falando há tanto tempo e você quer que eu mostre ainda. Mais importante do que a sarça é a voz de Deus no meio da sarça. Moisés, teu ministério vai ser uma sarça ardente que não se consome, um fogo poderoso. Mas Moisés, não deixe que a vaidade assuma o teu coração, Moisés, porque não é você, não é o fogo, é a presença. Para nós ministros, para nós pregadores, para nós que servimos a Deus com os nossos talentos e dons, leve isso no teu coração, querido. Não permita que a vaidade alcance o teu coração, fazendo com que você ache que você é capaz, tem capacidade. É você, não. É a voz de Deus, é a presença de Deus. Eu só sou a sarça que permito que Ele me incendeie. Moisés, você vai ser essa sarça que eu vou encher de fogo, mas você não vai morrer, Moisés. Você não vai morrer. Quando ele brada do meio da sarça, o texto diz que ele brada e chama o nome de Moisés. Ele fala: Moisés, Moisés. E ele chama o nome de Moisés por 2 vezes. Isso é importante porque na cultura judaica, quando Deus se revelava para alguém e reafirmava o nome dessa pessoa 2 vezes, é um chamado específico para essa pessoa. Deus estava falando para o homem natural e para o homem espiritual. Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Jacó, Jacó. Então, Deus está falando Moisés, Moisés. E esse cara aqui, esse Moisés desse contexto, era um cara cheio de problemas. Por quê? Pensa comigo, um cara que é filho de judeu, foi criado por uma egípcia, morou no Egito, sai do Egito porque defendeu o judeu e matou um egípcio que era seu co-irmão até então, e agora está no deserto, se encontrando com Deus. Esse cara é um cara cheio de problema de identidade. Moisés aqui, queridos, era um cara cheio de problemas. Eu tinha uma mãe, mas fui dado para outra. Aí a outra pagou para minha mãe verdadeira cuidar de mim. E eu fui criado depois no Egito, cresci no Egito. Mas eu sei que eu sou judeu. Então Moisés se vestia como egípcio, maquiava-se como egípcio, a roupa era de egípcio. Teve que passar 40 anos com o Jetro para começar a despir-se daquela armadura que ele tinha. Então esse cara é um cara cheio de problema de identidade. E Deus começa tratando esse problema, chamando ele pelo nome: Moisés, Moisés. Você vai ver isso, irmão, em toda a história da Bíblia, até em Jesus. Tem uma mulher que Jesus se encontra com ela e costumeiramente ninguém chamava ela pelo nome, só chamava de mulher, mulher, mulher. Jesus, quando se encontrou com essa mulher cheia de problema, endemoniada, Jesus falou: Maria. Primeiro ele fala mulher, na segunda vez ele fala mulher, mas na terceira ele fala: Maria. O que é isso? Eu estou tratando a tua identidade. Um problema que você carrega durante tanto tempo. Deus, quando se revela, Ele nos chama pelo nome. Eu não estou falando do seu nome, apenas o nome que está no teu RG, Washington. Não, não é isso. Mas a identidade que Deus colocou em você.
a sua personalidade, a sua alma, sentimento, intelecto, vontade, é esse. Isso é a personalidade, não é apenas o nome que está no RG. Ele fala, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. No versículo 5, começa o tratamento com esse cara que precisava ser tratado. Diz assim, Deus disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, ou na sua versão as sandálias, porque o lugar em que você pisa é terra santa. A gente sabe que na Bíblia, sandália, sapato, tem um monte de significado. Humildade, servidão, evangelismo, Efésios capítulo 6, tem um monte. Nesse contexto aqui de Moisés, Deus está utilizando a linguagem que Moisés conhecia no Egito. Essa linguagem era conhecida de Moisés, das sandálias, do sapato, era o que Moisés usava no Egito, fazia parte da sua vestimenta. Só que, quando Deus fala para Moisés tirar a sandália dos pés, porque este lugar que ele pisa é terra santa, Deus está falando que Moisés, essas sandálias que Moisés usava, teve contato com muitos lugares impuros do passado. Porque quando o judeu chega em casa, ele tira a sandália, e todo judeu tem, na entrada da casa, ou ele tem alguém, um servo que vem até ele, e traz a bacia para ele lavar os pés antes de entrar em casa. Por quê? A sandália carrega poeira. Israel é um lugar empoeirado, então a sandália carrega poeira, sujeira, bactéria. O que Deus está falando para Moisés é o seguinte, Moisés, não é uma bactéria que a gente conhece, é o passado, é o Egito, é as coisas que aconteceram no passado, a trajetória que você veio, Moisés. A sandália representa isso, o passado que você carrega de impureza, o passado que você carrega de tempo que você passou no Egito. Agora, Moisés, tira as sandálias que te lembra do passado, porque o lugar que você pisa não é necessário sandálias. Num ambiente que Deus se revela para nós, não entra sandálias que eu utilizei na terra do passado. No ambiente que Deus se revela para a gente, no monte de Deus, nós não precisamos das sandálias do passado, da justificativa, dos erros. Se lembra que esse cara acabou de errar? Deus está falando, tira a sandália, Moisés, que fala da tua história do passado. Agora é algo novo que Deus está fazendo com Moisés. Tira a sandália dos seus pés. Mas o monte ali não era também um monte empoeirado, mas só que quando o monte é o monte de Deus, não é você que suja o monte, é o monte que te purifica. Quando você está no lugar da revelação, do chamado de Deus, é você que é purificado mesmo estando descalço. O monte, a santidade de Deus nos purifica. A nossa impureza, como disse Jó, quando ele fala, como purificará o homem o teu caminho? Como que é possível que o Espírito Santo toque em alguém impuro e essa pessoa não suje o Espírito Santo? Ele fala assim, lava-me com hisopo e ficarei puro. Davi fala, o que é isso? É a representação do Espírito Santo. Quando ele toca na nossa impureza, não é a gente que contamina ele, é ele que nos santifica. Quando ele toca no nosso erro, nós somos purificados, porque ele é o nosso santificador, ele é a santidade plena. Então, nessa revelação de Deus para Moisés, ele está falando, abandona as sandálias do passado, aquilo que te faz lembrar dos seus erros, dos lugares que você pisou, e agora tem algo novo para você, Moisés. Eu falo isso, e Deus colocou no meu coração isso, por quê? Porque quem teve histórias muito complicadas no passado, tem problema de tirar as sandálias. Por quê? Porque você sempre vai achar que é indigno. Já conversou com a pessoa assim? Não, eu não sou merecedor, eu sou um pecador, Deus não vai me usar porque eu errei demais. Eu errei muito. Eu, irmão, graças a Deus eu não faço parte dessa galera que deu muita cabeçada. Eu dei algumas, mas não muitas. Mas tem uma galera que abusou, né? Tem uma galera que pecou com vontade. Pecou com gosto. E aí essa pessoa se olha e fala assim, não, eu errei demais no passado. Mas eu errei muito, não tem como eu viver isso que eu quero viver, porque você acha que é você que quer viver. E Deus está falando, não, sou eu que coloquei dentro de você. Só que você está se achando indigno por causa das sandálias. E a sandália fala do teu passado, dos teus erros, dos lugares que você pisou. E Deus está falando, tira a sandália essa noite e entra no monte de Deus. Porque no monte de Deus, o teu pecado, os teus erros, o teu passado é jogado no mar de esquecimento. E agora o fogo no monte te santifica.
Pare de justificar os teus erros. A graça, eu não acredito na hipergraça, mas eu acredito que a graça é hiperabundante, e é capaz de perdoar o teu passado, o teu pecado, e te levar a viver uma nova história com Deus. Vai dar amnésia, pregador? Quem dera. Quem dera, né, se desse uma amnésia e esquecesse de tudo, sim ou não? Não lembra mais de nada. Não dá amnésia não. Mas você não precisa mais colocar a sandália. Você vai lembrar algumas vezes, algumas coisas vai te acionar alguns gatilhos do passado. Nossa, alguns ambientes vão te acionar alguns gatilhos do passado. Mas eu te aconselho, olhe para os teus pés, que você vai ver que você já não usa mais a sandália do Egito. Não faz parte mais da sua história. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque este lugar é terra santa. No versículo 6, quem está comigo diga amém. Amém. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Isso é maravilhoso. Eu estou falando de quê? De um cara que tem complexo de identidade, tem problemas de quem ele é. E Deus começa o quê? Tratando a história de Moisés. Começa tratando, não o passado de pecado, mas o passado de promessa. Eu vou falar de novo, que vocês estão olhando para mim com a cara de... Deus, quando começa a se relacionar com esse cara e tratar da identidade dele, não está tratando do passado de pecado. Está tratando do passado de promessa. Ele não falou assim: Moisés, eu sou o teu Deus que te vi errar lá no Egito quando matou e escondeu. Não, ele fala assim: não, Moisés, eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque existe uma promessa antes de você, Moisés. Antes de você se encontrar comigo neste monte, existia uma promessa sobre a tua história, Moisés, porque a história de Abraão, de Isaac, de Jacó é a história de Moisés. O que é isso? Deus é um Deus geracional. Deus não é um Deus de uma nova história, de uma nova geração. Deus é o Deus da próxima geração. Aí você fala: não, então, você não está pregando para mim. Pergunta por quê? Porque ninguém na minha família é crente. Porque ninguém na minha família nunca aceitou Jesus. Porque eu sou o primeiro a aceitar Jesus. Então como é que você vai explicar que Deus é o Deus da minha história? É porque quem disse que porque você foi o primeiro a se reconciliar com Cristo, ele já não tinha um projeto para a tua família, para a tua genealogia. Ele está falando: você foi o primeiro. Agora talvez alguém aqui se encaixe nessa história, mas é porque eu quero fazer com que você recupere os anos que foram perdidos da tua história. Então você é o instrumento que eu vou usar para trazer de volta a promessa para a tua genealogia. Mas a minha história, o meu pai era cachaceiro, o meu irmão, e não sei o que, era alcoólatra, tinha problema com isso, mas foi você que rompeu essa aliança com o mundo e disse: eu faço um voto, uma escolha. Então quando você se converteu a Cristo, acabou esse cordão umbilical que prendia você com a história de pecado, de erro, com esse negócio de transmissão. Não, quando você decidiu se reconciliar com Cristo, agora você tem paz com Deus e passa a transmitir a paz de Deus. Meu irmão, quando alguém decide na história de uma família se posicionar diante de Deus, acabou. Quantas histórias eu não conheço de gente que a família destruída precisou se levantar e decidir ter paz com Deus. Porque quando você não é cristão, você não tem paz com Deus, você está em guerra contra Deus. Todo que não é cristão está em guerra contra Deus. Quando você decide romper isso, falar: eu decidi primeiro acabar com a guerra contra Deus, ter paz com Deus, você será o instrumento que Deus vai usar para resgatar toda a sua família, toda a sua história, a sua genealogia. Porque esse pecado na minha família é geracional, é a maldição hereditária. Até você. É um karma, né? Até você, depois de você, foi rompido. Depois de você foi rompido. Deus está falando para Moisés: eu sou o Deus dos seus pais. Para você entender que a sua história não começa em você. A sua história não começou aqui, agora, na Igreja Unida, não. Existia uma promessa. Antes que você nascesse, como diz o Salmo 139, Ele já te conheceu, quando você ainda era um embrião, informe no ventre da tua mãe. Ele já estava te moldando e direcionando como que seria a tua história na terra.
No versículo 7, o texto diz: quem está comigo, diga amém. Amém. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha só, Deus trata com Moisés, agora começa a falar do que está acontecendo nesse período que Moisés vai se levantar, que Deus vai levantar Moisés, e ele fala uma palavra que me anima demais. E eu pedi para vocês guardarem, grifarem essas 3 palavras, que é: Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Olha isso, irmãos. E disse o Senhor: eu tenho visto, mas é visto atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. E olha, porque eu conheci as suas dores. Deus vê, Deus ouve, e eu vou além, Deus sente, porque conhecer aqui no hebraico é relacionamento pessoal. Deus está falando, só parece que eu estou negligente ao que está acontecendo com o meu povo, mas não, porque eu estou vendo, eu estou ouvindo o clamor, e eu estou conhecendo as suas dores. Isso é poderoso, irmão, isso é poderoso, porque às vezes parece que nós estamos como o povo no Egito, clama, pede, ora, e parece que Deus não vê, Deus não ouve, Deus nem conhece o que está passando com a gente. Deus está falando, eu estou vendo, eu estou ouvindo o teu clamor, e eu conheci as tuas dores. Por quê? Pergunta bem forte, por quê? Porque eu desci aonde você está sofrendo. Agora fala assim, me prova. Vai para o texto, olha o versículo 8. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Ah, meu Deus, era para você dar um glória mais forte. Ele está falando, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu conheço, mas não é suficiente. Eu desci hoje nesse lugar, e eu vou compartilhar das tuas dores. Uramandore camarabada. Falando com alguém aqui, você está pensando que eu estou negligente, que eu estou longe, mas eu já ouvi, eu já vi, eu já senti, e eu desci no teu quarto, na tua cama, para me relacionar e sentir a tua dor. Aleluia, 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 eu desci. Esse negócio de descer não é novidade em Jesus, porque Jesus sentiu e desceu, se tornou homem, mas Deus já descia no Antigo Testamento para se relacionar com o povo. Deus nunca quis estar longe, irmão, nunca quis. Às vezes o silêncio de Deus parece que Ele está distante, mas não, Ele está sentindo, porque Ele está com a gente, na prova, na circunstância difícil, na opressão, Ele está contigo, porque Ele desceu. Eu fico tentando ilustrar isso na minha cabeça. O povo sendo oprimido no Egito, e Deus descendo, chegando do lado da cama de um judeu, e aquele judeu chorando, orando, falando, mas até quando, Deus? E Deus em silêncio, mas Deus no seu coração falando, segura mais um pouco, filho, porque está chegando a hora de você sair daqui. É Deus descendo, irmão, igual Paulo na ilha de Malta, no naufrágio de Malta. Quando eu preguei aqui não sei que dia, o texto diz que Paulo disse, e o anjo de Deus esteve comigo toda a noite. Paulo está naufragando, tempestade durante 15 dias, quebrou tudo do navio, já jogou tudo fora, está lá, vai morrer todo mundo. Na mesma noite da tempestade, Deus desceu no navio e passou a noite inteira com Paulo. Paulo no outro dia se levanta e diz, irmãos, não temais, porque Deus esteve comigo esta noite. Não é que Deus falou comigo, não. Deus esteve comigo durante toda a noite da tempestade. O que é isso? Um Deus que se preocupa em sentir o que você está sentindo. Deus sente o que você está sentindo. Deus não está feliz com a tua dor, querido. Deus não se alegra com as nossas adversidades. Deus não nos tenta
porque Ele não é homem para tentar e nem para ser tentado. Deus não está alegre com a situação difícil que nós estamos passando, não. Ele sente. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se comove. Por quê? Porque Ele não está longe. Ele está perto. Ele está conosco na aflição. Eu tenho visto, ouvido e conheci. Portanto, no versículo 8, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Olha só, para que Deus desce? Quem lê e entender vai dar um glória. Para que Deus desce? E para fazê-lo? Meu Deus do céu, gente. Não. E para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Que terra é essa? Canaã. Por que Deus desce? Para ficar lá chorando comigo, sentindo minha dor apenas? Não, Ele desce e sente a dor, mas Ele desce para te fazer subir. Ele desce, sente, vê que você está passando, conhece, se relaciona, mas não é para ficar chorando com você, é para fazer você subir. Está vendo que Jesus não veio fazer nada novo? Jesus não veio fazer nada que o Pai já não tinha feito? Se Ele fala, tudo que eu faço porque o Pai me ordena. Olha só, por que Jesus desceu? Para ficar aqui, morrer e já era? Não, Ele morre, ressuscita e fala assim, não, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito para ficar com vocês todos os dias, e vocês vão ficar aí o tempo todo. Não, tem uma promessa, eu desci, morri e ressuscitei para você subir. Eu desci nessa situação, mas é para tirar você dela, não é para ficar com você nela, é para tirar você dela. Para a igreja é o céu, para você sair desse labirinto, desse deserto. Deus vai fazer você subir dessa opressão. Se você acredita nessa palavra em nome de Jesus, dá um glória a Deus, levanta a tua mão. Mas Deus vai descer neste lugar, é para tirar você daí, é para tirar você desse lugar. Aleluia. Versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha agora o que eu disse a vocês sobre o complexo de identidade. O problema de identidade de Moisés. Olha o versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Esse cara tinha um problema de identidade. Quando Deus fala o que Ele vai fazer através de Moisés, a primeira pergunta que Moisés faz: quem sou eu para fazer isso que o Senhor disse que eu vou fazer? Quem sou eu? A preocupação de Moisés era como ele ia se apresentar, quais as credenciais que ele mostraria para Faraó. Moisés era um cara que tinha 40 anos de Egito, 40 anos apacentando ovelhas, com sacerdote, tinha uma experiência, irmão, 80 anos. E ele fala, mas, porque a primeira palavra de Deus é, você vai se apresentar para o inimigo, para Faraó. Ele fala, mas como é que eu vou me apresentar para o inimigo? Quais as credenciais, os títulos que eu vou levar para ele temer a mim? Como é Faraó e eu sou Moisés? Eu sou Moisés, como é que eu vou me apresentar para ele? Moisés está preocupado, como é que ele vai se apresentar? Quais as credenciais que ele vai mostrar para Faraó? E sabe como é que Deus responde? Olha o 12. E Deus disse, certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A resposta de Deus para o problema da identidade de Moisés é a seguinte: eu serei contigo. Diante das nossas crises existenciais, dos nossos insucessos, dos nossos medos pela falta de convicção de quem nós somos e do que nós podemos fazer, Deus nos diz, eu sou contigo. Eu sou contigo. A palavra mais confortante, queridos, que você pode receber de Deus é essa: eu sou contigo. Se eu tiver a certeza que Deus é comigo, eu não tenho medo de nada.
Porque parece que o cenário que se avizinha, que chega, as minhas credenciais não vão ser capazes de vencer isso que está chegando. Eu não sou competente o suficiente. Eu estou falando de uma maneira muito abrangente, viu? Estou falando de chamado, de vocação, de ministério. Parece que Deus está afunilando algumas coisas na Igreja Unida em Cumbica. E você está falando, não, porque eu não tenho as credenciais. Eu não tenho, não é meu chamado. Não. E Deus está falando, eu serei contigo. Deus está te dando algum projeto, alguma coisa para esse ano, que é o ano da transformação. E você está falando, não dá, porque eu não tenho credencial. Eu não estou vendo. Deus não manifestou no acesso. Deus está falando, você ouviu a minha voz? Eu ouvi, Senhor. Então vai, porque é mais do que a tua identidade, que o teu título, que a tua credencial é, eu serei contigo. Oh, irmão, Deus está falando ao meu coração. Eu estou travando, não é ministério não. São vidas aqui essa noite, que está com medo de assumir o que eu estou colocando. Mas eu já disse, vai porque eu estou contigo. Queridos, neste momento eu estou num período da minha vida de transição, uma transição muito grande. Tenho certeza que é o passo mais ousado que eu já dei na minha história. E às vezes vinha a dúvida humana, perguntando, Washington, tem tanta gente mais capacitada que você para fazer o que você faz? Por mais que muita gente reconheça, você é uma bênção e tudo mais, mas o Washington, o carnal, tem medo, que é fraco, que precisa orar mais, se pergunta, será que é isso mesmo? Porque o cenário não é favorável, Washington, tem muita gente boa aí. Você não tem credencial, você não é conhecido, você não é famoso. O que você quer fazer, não vai. Aí, outra voz, que a voz do Espírito Santo diz, mas eu já liberei uma palavra sobre a tua vida. E a palavra que eu liberei é, eu serei contigo. Mais do que a tua capacidade, a tua credencial, quanto você estudou, quantos livros você lê, quantos cursos você tem, eu já disse, eu serei contigo. Então vai. Vai, alguém que recebeu uma palavra de Deus, e a confirmação é, eu serei contigo, não deixe que nada pare o que Deus colocou no teu coração. Não importa a tua idade, o que você vai fazer, o teu trabalho, o que você quer alcançar. Se Deus disse que é com você, comece a andar sobre as águas, porque Ele vai te levar onde Ele disse que você vai chegar. Aleluia. Aleluia. O cenário sempre vai falar para você que não é possível. O cenário sempre vai falar para você que tem muita gente melhor do que você fazendo o que você está fazendo. Mas o segredo não é o quanto que eu faço, quanto que eu sei fazer. Se Deus está comigo, então eu vou. Eu vou. Versículo 13. Para caminharmos para o final. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? A segunda crise de identidade de Moisés é sobre o nome dele. E nome aqui fala de identidade, de genealogia, de história. Porque esse povo aqui, queridos, para vocês se situarem, eles não conhecem Moisés, tá bom? Essa galera aqui, esses judeus aqui, não conhecem Moisés. Você lembra que Moisés foi para o Egito com novinho, ser criado e cresceu lá? Sim ou não? Essa galera que está presa aqui, não sabe quem é Moisés, porque Moisés era um egípcio, era um príncipe do Egito. Então quando ele sai, vai se apresentar depois de mais 40 anos, então desde que Moisés foi para o Egito, até agora, que ele vai se apresentar para o povo, passou 80 anos, meu amigo. Então, quanta gente nasceu que nem sabe quem é Moisés? É filho de quem? Qual a identidade desse cara? Olha a crise de Moisés. Quando eu me apresento, porque a primeira crise foi, como é que eu vou chegar para Faraó? Porque eu não tenho capacidade. Qual vai ser a minha credencial? Porque não, tem muita gente, tem muito psicólogo, Magno, sim ou não? Não, tem um monte. Tem muito teólogo, tem muito professor, tem muita enfermeira, tem muito médico, tem muita pedagogo, tem um monte. Então como é que eu vou me apresentar para esse cenário se tem tanta gente boa? Vão perguntar, mas cadê as credenciais? Você se formou agora? Nem estagiou ainda? Deus está falando, eu serei contigo.
O problema da credencial eu já resolvi, porque eu estou contigo. O problema da experiência eu já resolvi, porque eu estou contigo. O problema da capacidade eu já resolvi, eu estou contigo. O segundo problema é a identidade, mas quem eu sou? Tá bom, o senhor está comigo, mas o povo vai querer saber quem é Moisés. Quem é esse cara? A segunda crise é a identidade. Muitas vezes, querido, grave isso no seu coração. Muitas vezes Deus vai nos chamar para uma obra que ainda nem temos nome, não somos conhecidos, não temos uma marca, não somos influentes, mas, fala assim comigo, mas fomos chamados e vamos através do nome dele. Eu não tenho, ninguém te conhece, tem 400 seguidores no Instagram. Que é isso, meu Deus? Que é isso, gente com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Que é isso? Nunca pregou em igreja nenhuma, não tem maturidade, mas nunca nem... Deus está falando assim, você não tem nome, não tem influência, não tem experiência, mas eu te chamei. Porque você não vai no meu nome. Olha a resposta de Deus no versículo 14. E disse Deus a Moisés. Moisés está perguntando para Deus, qual que é o meu nome? Como é que eu vou me apresentar para eles? Olha a resposta de Deus. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Mas Deus, Moisés não está perguntando quem é o Senhor. Ele está perguntando quem é Ele. Moisés não perguntou para Deus, Deus, quem é o Senhor? Moisés perguntou, Deus, quem eu sou? Deus responde para Moisés, eu sou o que sou. Olha que loucura, olha para o texto, mas por que Deus falou isso? A tradução hebraica para essa frase, essa palavra, eu sou o que sou, é o tetragrama, é Yahvé. Eu sou, é Yahvé. Fala da existência, da aparência e da presença de Deus. Mas nesse contexto aqui, a frase mais perfeita que eu encontrei traduzida é, eu sou presente. Ou, eu sou o que você precisa que eu seja. No hebraico é isso. Eu sou o que sou. O que é isso? Porque a conjugação está no presente. Como é que eu vou conjugar isso? Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para Moisés o seguinte, não importa qual é o teu nome, o que importa é que eu estarei presente contigo na caminhada. Que Deus é esse, Moisés? É o Deus que é presente. Sabe qual Deus está falando com você essa noite? É o Deus que é presente. Não é o Deus que vai chegar, Elaine. Não é o Deus que já foi. É o Deus que sempre é presente. Ele não está ali, ele não está aqui. Ele sempre está presente. E ele se revela da maneira que você necessita. Eu preciso de cura, eu sou o Deus que cura, Jeová Rafa. Eu preciso de uma providência financeira, eu sou o Jeová Jiré, o Deus da providência. Eu sou o Jeová da guerra, eu sou o Deus da batalha. Eu sou o Deus Shalom, Deus da paz. Eu sou o que você precisa. Eu não sei o que você precisa essa noite, mas Deus é presente. Ele é o que você precisa. Ele é o que você precisa que Ele seja. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Não se mova, querido, por causa das suas capacidades apenas, ou por causa do teu nome, mas se mova por causa daquele que te enviou, daquele que te comissionou a fazer isso que Ele colocou no teu coração. Para concluirmos, eu chamo os meninos para cá, por gentileza. Aquela de ontem lá. A gente está na sintonia que você nem sabe. Queridos. E agora ele é meu professor. Talvez você esteja como Moisés. Deus te levou para um labirinto. Deus te levou para um lugar, e eu estou vivendo isso, irmão, literalmente. Para um labirinto. O que é isso? Não dá mais para fugir. Não dá mais para adiar. Não dá mais para correr. Eu quero fazer você viver a plenitude da minha vontade. Oh, como Deus está falando com alguém aqui esta noite, minha pastora. Eu quero fazer você viver a plenitude da minha vontade.
E eu quero concluir essa mensagem com os conselhos dessa mensagem. O primeiro é: se Deus está convidando você para esse tempo novo, vamos tomar juntos essas atitudes que nós aprendemos aqui. Primeiro, entre nesse lugar vazio, sem nada. Vai, começa a liberar agora tudo aí que você acha que pode te prender para viver esse novo. E começa a jogar para fora do monte. Começa a colocar para fora, deixa de lado. Talvez você não vai precisar abandonar, mas como Moisés, deixa 1 minuto as ovelhas de lado. Ei, Moisés não abandonou as ovelhas. Naquela hora ele precisava se encontrar com Deus. O que ele fez? Eu vou colocar atrás do deserto, porque agora é só eu e ele. Não tem mais ninguém, é só eu e ele. E nesse ambiente você pode ficar à vontade. Ou você pode liberar, você pode ficar nu na presença dele. Por quê? Porque ele te conhece muito mais do que você imagina. Nesse ambiente não precisa de máscara, não precisa fingir, não. Você não precisa mais esconder a tristeza do teu rosto, não. Nesse ambiente pode largar tudo e se lançar aos pés dele. Por quê? É o monte de Deus. Não é a igreja unida de Cumbica, é a presença de Deus que está falando: vem, filha, vem, filho. Segundo, tire as sandálias. Esqueça do passado, esqueça da sujeira, esqueça onde você sujou os pés. Agora você está no monte de Deus e você não precisa mais da sandália. Oh, você não precisa mais da sandália. Pode entrar descalço nesse ambiente, porque essa é uma terra santa. E cada passo que você dá no ambiente de Deus, você é fortificado, você é limpo, você é purificado, você é fortalecido pelo Senhor. Oh, Ramachoremidiquiassé. Terceiro, você é a sarça que Deus quer queimar, quer usar. Então esteja disponível para ser incendiado. Será que tem alguém aqui comigo como uma sarça essa noite, doido para ser incendiado? Se tem alguém, reage. Pega o peso da palavra, pega a verdade da palavra. Cadê a sarça de Deus essa noite nesse lugar? Alguém louco para ser incendiado. Quarto, ouça Deus. Quarto, ouça Deus, meu irmão. Você vai passar muito tempo sem ver nada. Nós vamos passar, meus pastores, muito tempo sem ver nada. E vamos achar que Deus não está fazendo. E Deus está falando: continue ouvindo a Deus. Continue. Essa voz que tem soprado na tua cama não é coisa da tua cabeça. Sou eu falando contigo. Me ouve, porque eu já liberei uma palavra para você. Me ouve. Creia. Tenha convicção, meu irmão. Igreja Unida, Deus está contigo. E se você tem essa certeza, nada vai te parar. A doença, o desemprego, o erro, o pecado, nada vai te parar, porque Deus é contigo. Deus é contigo. E para terminar, quando você entender quem te chamou e que Ele te conhece, você não vai mais duvidar da tua identidade. Quando você entender quem te chamou e que Ele te conhece, você não vai mais perguntar: quem eu sou? Porque Deus já falou: eu sou o que sou. Eu estou presente contigo. Eu estou curando a tua identidade hoje. Eu estou curando a tua genealogia hoje, a tua história hoje. Você é quem eu chamei na tua família para transformar o cenário da tua genealogia. É você, é você. Hoje eu começo uma nova história. Entra no monte, tira as sandálias e deixa o fogo te possuir, te queimar. Ei, você não vai morrer, porque esse fogo não te mata, esse fogo te fortalece. Recebe vigor, recebe graça de Deus agora em nome de Jesus. Aonde estiver uma mão levantada, o coração contrito, recebe a graça do Senhor. Recebe essa palavra no teu interior e deixa esse fogo te consumir em nome de Jesus. Responda essa palavra neste momento. Responda essa palavra neste momento. Eu poderia estar em
qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que 1000, vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que 1000. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Cante atraído, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Não me cansarei, atraído, atraído pela. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo, não me vejo, não me vejo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, até que descobriu que um dia aqui, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração, e o meu coração, e o meu coração,
Talvez só falte um passo de coragem da tua parte, meu irmão. De se virar e ver o que Deus está fazendo. O que Deus quer fazer contigo. É só um passo que você precisa dar para viver o sobrenatural. Você está muito perto de entrar na plenitude da vontade de Deus. Ele está falando, é só um passo que eu preciso que você dê, que você vai ver a manifestação da minha glória na tua vida. Você nunca mais será o mesmo. Ei, não, mas já tenho 40 anos, presbítero Will. Já tenho 50. Moisés começou com 80. Ainda dá tempo de você viver os melhores anos da tua história. Então, em nome de Jesus, recebe essa liberação para tua casa, para tua vida hoje. Ei, ainda está começando o que Deus vai fazer na tua história. O que Deus vai fazer através de você. Se vire para a sarça, caminhe em direção à glória dele. Ouça o que ele está falando neste lugar, neste culto. Ei, Deus vai mover a história da tua vida. Se você sabe essa palavra, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Glorifica Ele, porque Ele é bom. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Atraído pela tua presença, não me vejo. Presença, atraído pela tua presença, não me cansarei. Eu não me cansarei. Diga, igreja, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Deixa eu me despedir de você que está em casa. Que Deus te abençoe. Se essa palavra tocou o seu coração, deixa um recado aí, deixa o seu telefone. Nós queremos fazer contato contigo. Esperamos vocês em nossos cultos presenciais, quinta-feira às 20 horas e domingo às 9 da manhã e 18h30. Deus te abençoe e até o próximo encontro, querendo Deus.